Boa noite a todos. Vamos ter uma palavra de oração. Amado Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos novamente na Tua presença, dando continuidade, Senhor, aos nossos estudos da Tua palavra. O Senhor nos abençoe, nós ao transmitirmos a Tua palavra, e também aqueles que nos ouvem neste momento. Pois assim oramos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Nós temos falado sobre o tema, o desafio de ser uma igreja para todos, baseados em 1 Coríntios capítulo 9, versículos de 19 a 27. E já no primeiro estudo nós mencionamos que uma das questões no versículo 19 deixa bem claro que nós precisamos amar os que estão sob escravidão. E esse contexto nos faz manter a constância da aplicação e do ensino da palavra de Deus, a constância do anúncio do Evangelho. Independente da condição e situação que estejamos vivenciando. E às vezes até mesmo estamos entristecidos com algum acontecimento pessoal, mas é nosso compromisso como cristãos permanecer anunciando o Evangelho, porque existem pessoas que estão vivendo sob a escravidão e necessitam ouvir desse Evangelho. Então, no versículo 20 desse mesmo capítulo, ele nos fala também que precisamos amar os que são legalistas. Aquelas pessoas que fazem questão de pequenos detalhes, mas que na realidade não passaram por uma transformação espiritual. Nós não precisamos ser bons em vencer discussões, mas sim em ouvir e mostrar que nos importamos. Essa é a nossa realidade. Alguns pensam que o importante é a questão uma linguagem comum, a grande bate-boca. Isso não é necessário. Porque quem deve prevalecer é o Evangelho sobre as nossas vidas e sobre aquele que tem dúvida, também o seu esclarecimento. Mas hoje nós vamos estar verificando dos versículos 21 ao versículo 23. E o versículo 21 nos diz: para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante desse... Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Ou seja, eu quero participar da ação do Evangelho. E nesse texto, Paulo fala que nós precisamos amar os que são anarquistas. O que é isso? Aqueles que criam confusão? Não. São pessoas que às vezes até um dia colocaram a vida na presença do Senhor, mas não andam segundo os princípios da palavra de Deus. Nós precisamos corrigi-los, mas temos que fazer isso com amor. Paulo falou, mas também ouviu a sua fala. Ele ouviu a sua audiência e descobriu interesses que tinham em comum antes de dar os passos necessários para ajudar aquelas pessoas a mudarem. Nós precisamos tomar o cuidado e ter o critério de que quando nós falamos, nós também ouvimos aquilo que nós estamos falando. Porque a palavra também tem que falar conosco em primeiro lugar. Nós precisamos entender que a nossa audiência também nós precisamos ouvir, para que nós possamos, de uma forma bem simples, identificar a nossa singularidade de vida com aqueles com os quais nós estamos nos relacionando ou tentando ajudá-los a vencer as suas fraquezas. Mas se nós não paramos para pensar nessa forma, nós agimos errado, porque nós julgamos. Então o apóstolo Paulo deixa bem claro isso. Ele ouviu a sua fala, a sua audiência, e mediante esse parar, esse refletir, ele descobriu que havia interesses em comum entre aquelas pessoas, antes dele continuar instruindo-as a mudarem os seus comportamentos. Podemos agir da mesma forma, levando a mensagem de esperança a pessoas feridas. Mas se nós, ao tentarmos aconselhar, entrarmos de uma certa forma, com uma certa agressividade, ou então uma impetuosidade, nós perdemos a oportunidade de fazermos amizade e dessa forma também conseguimos falar com mais serenidade que há necessidade de mudança, porque o caminho que aquela pessoa está trilhando não é um caminho correto. Precisamos cuidar e não fazemos questão em acentuarmos diferenças, criticando, zombando daqueles que pensam ou agem diferente.
como às vezes nós vemos em nossa própria cidade. Pessoas simples, mas bem simples mesmo, fazendo uma reunião de ar livre, falando às vezes sozinho nas praças, transmitindo a mensagem do Evangelho, às vezes entregando folhetos e outras ações mais que nós às vezes nem fazemos. Mas nós precisamos tomar o cuidado de não criticar, de não zombar e, quem sabe, até aprender com esses também e passarmos a divulgar esse Evangelho que é o nosso compromisso, como nós dissemos no princípio. Mas também não podemos acentuar essa questão para com aqueles que demonstram fraquezas, imperfeições na compreensão, na explanação das Escrituras. As pessoas têm as suas limitações. Alguns com mais facilidades para a dicção, facilidades para a interpretação, outros com mais dificuldades. Mas quem vai dar a interpretação é o Espírito Santo de Deus. E seja qual for o irmão que estiver escalado para a pregação, o nosso compromisso é orar para que o Senhor lhe dê sabedoria, o Senhor lhe auxilie a vencer aquela etapa, para que no finalizar o estudo, no finalizar a mensagem, nós possamos entender o que Deus quis falar conosco. É muito importante nós pensarmos sobre isso. E o propósito de Paulo não é justificar a satisfação de desejos carnais, mas levá-los à consciência de que, uma vez crucificado com Cristo, aceitá-lo, como nosso Senhor e Salvador, o velho homem estará sendo modificado dia após dia. Então, ao invés de ser um questionador, ao invés de ser uma pessoa que cria problemas, dificuldades, nós nos tornamos pessoas que vamos fortalecer a obra no nosso aprendizado, dia a dia. Mas nós precisamos, sim, cuidar para que nós tenhamos a plena consciência de que aquilo que está sendo feito, que está sendo anunciado, é segundo a palavra de Deus. Se não tiver, nós temos todo o direito de cobrar, nós temos todo o direito de questionar. E Paulo deixa bem claro que o seu agir é com amor, mas não abre mão de seus princípios de fé em momento algum. Sabe, seja qual for a situação em que nós vemos no irmão, às vezes em nós também, claro, que possa nos levar a esse tipo de pensamento, de raciocínio, nós precisamos agir com amor. Mas jamais abrimos mão dos nossos princípios de fé em momento algum. Não há, nós já mencionamos diversas vezes, o cristão tem que trabalhar em cima da sua palavra. É sim, sim, não, não. Não há meio termos para as condições do Senhor. E se nós não observarmos isso, Paulo deixa bem claro, nós estaremos sendo coniventes. Ele se infiltrou, ele se envolveu, mas ele não deixou em momento algum de ocupar, de anunciar e de demonstrar os seus princípios de fé. Cuidado. Muito cuidado com as relações, com os envolvimentos para os quais você possa estar participando. Porque às vezes nós queremos ajudar, mas entramos em situação que são muito difíceis para nós, digamos assim, sozinhos. E nós precisamos sempre contar com o Espírito Santo do Senhor. E não podemos ter medo de nos envolver e fazermos as mesmas coisas. Não. Se nós estivermos convictos de que a nossa vida está nas mãos do Senhor. É uma questão de fé, volto a repetir. É uma questão de fé. Se você tem fé e confiança na sua declaração de salvação, então você tem toda a liberdade para poder agir. E no versículo 22 nós lemos: para com os fracos tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos para de alguma forma salvar alguns. Paulo aqui ele fala amar os que lutam com fraquezas. Paulo se dirige aqui aos crentes débeis na fé, aos excessivamente escrupulosos, para os quais tudo é pecado, tudo é impuro, tudo é imundo. E desta forma torna a situação e a convivência às vezes até difícil, mas não tem uma constância no seu compromisso com o Senhor. E esta realidade nós precisamos tratar e sentir também para continuar amando também essas pessoas e auxiliá-las a vencer as suas dificuldades, as suas fraquezas. Esta é uma questão séria e que muita dor tem causado à igreja, especialmente nesses dias de tanto individualismo e egoísmo.
E o esforço de Paulo era para que ninguém deixasse de conhecer a Cristo. É o mesmo que nós vemos no contexto de dia a dia hoje, pelos nossos trabalhos e pelo o que os irmãos têm se envolvido em anunciar, em gravar, em preparar toda essa programação, em preparar toda essa condição de mensagem. Por quê? Porque nós sabemos que nós vamos ter dificuldades lá na frente. Nós sabemos que, inclusive, temos pessoas que vão ter dificuldades no retorno à convivência gradual internamente na igreja. E nós temos que continuar instruindo. Graças a Deus que nós temos este mecanismo, nós temos essa oportunidade e irmãos dedicados a fazer isto. E uma vez conhecendo, que jamais se afastassem dele por algo que ele, Paulo, tivesse feito. Ou seja, todo o nosso trabalho, todo o nosso desejo, que não é nosso, é do Senhor, em anunciar o Evangelho, é preciso tomar cuidado para que, uma vez levado esse conhecimento às pessoas, nós não venhamos a agir de tal forma que essas pessoas se afastem do Evangelho por algo, como ele diz, ele, Paulo, tivesse feito, por algo que eu, Luiz, ou que algo que o eu, Juan, que está conosco nesta noite, venha a fazer e distancie as pessoas do Evangelho que nós anunciamos. Por isso, amados, é muito sério nosso testemunho, a nossa oportunidade no Evangelho. Não precisamos ser bons em vencer discussões, já falamos isso, mas sim em ouvir e mostrar que nos importamos. E precisamos ouvir e mostrar que se está certo ou errado, e que nós nos importamos para que as pessoas andem na condição correta. Veja bem, Paulo ouviu as necessidades das pessoas e então ele apresentou a sua mensagem de uma maneira que pudesse satisfazer as necessidades específicas delas. Podemos fazer o mesmo à medida que levamos a mensagem de esperança a pessoas feridas. Sabe, você tem observado isso, você tem prestado bastante atenção nesses detalhes na vida daqueles que estão aí à sua volta? Gostaríamos de estar visitando tantas pessoas, mas não temos a oportunidade, não podemos neste momento, mas às vezes você que está mais próximo tem se preocupado com isso? O versículo 23 nos diz: faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Então, Paulo aqui finaliza essa etapa da sua análise, da sua defesa, vamos dizer assim, mostrando ali os seus direitos, mostrando que é necessário ter a motivação correta. Paulo deixa bem claro que a sua motivação pelo qual ele fazia isto, por causa do Evangelho. E nós ficamos felizes quando nós também podemos chegar a esta conclusão, quando nós também podemos pensar sobre o que nós fazemos. Como eu disse, nós não fazemos nada, quem faz é o Senhor, mas se o pouco que fazemos, fazemos por causa do Evangelho. Nós precisamos ter isso bem claro em nossas vidas. Tudo em nossa vida, a vida íntima, dinheiro, poder, tudo deve se render ao controle de Deus. Paulo empenhou o seu melhor, a sua vida, para testemunhar do Evangelho. Em Atos 28 e 31, ele nos mostra que o seu agir foi na assimilação, no seu isolamento, na sua convivência, na sua residência. Ele não demonstrou fraqueza. A sua estratégia era participar naquele meio, mas conduzir as pessoas a uma vida segura. Não conduzi-las a heresias ou ferir os princípios de sua fé, mas conduzi-las a uma vida segura. Então, participar das vidas daqueles que nós amamos e queremos que participem também do Evangelho é extremamente importante, mas não podemos perder a nossa base da fé, as nossas convicções no Senhor. A infiltração foi a sua melhor estratégia. Assim pregou na sociedade, até mesmo no centro do poder romano. Paulo falou aos cidadãos romanos, e ele era romano. Agindo com sabedoria e bom senso, poderemos pregar a palavra em qualquer lugar, dentro ou fora de nossa cidade.
O desenvolvimento espiritual é como o treinamento para a disputa de um título esportivo. Exigem perseverança, disciplina rígida para aqueles que querem vencer. Isto deve acontecer em relação ao nosso crescimento espiritual. Amados, precisamos desistir de toda e qualquer atividade pecaminosa que nos detém, que nos impede de desfrutarmos dessas bênçãos no Senhor, nos apressando para seguirmos a vontade de Deus para cada um de nós. Que Deus possa abençoar a todos vós. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nós na Tua presença damos-te graça porque o Senhor nos permitiu ouvir uma porção da Tua palavra. Aquilo que nós não conseguimos entender corretamente ou passar corretamente, o Seu Santo Espírito possa estar esclarecendo na vida do ouvinte nesta noite, ó Pai. Que em tudo fazemos para o louvor, honra e glória do Teu santo nome, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olha a circunstância. Olha o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou, este gozo que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, este gozo que eu sinto em minha alma. Circunstâncias, olha o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou, não olha as circunstâncias, olha o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou, ainda que a terra não e a vide não deu o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar, toda a terra trema e de confiar, não olha as circunstâncias, olha o seu amor. Alegre estou, não olha as circunstâncias, olha o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, meu Senhor. Aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, meu Senhor. Não olha as circunstâncias, olha o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou, não olha as circunstâncias, olha o seu amor.